Bom, gente, agora nós vamos falar sobre as DCNs, que nada mais, nada menos do que são as diretrizes nacionais curriculares, né? Essas diretrizes nacionais curriculares, elas são oriundas justamente da Lei de Diretriz e Base da Educação, tá? Porém, elas têm a finalidade maior de dar a base e orientar com relação ao planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino, tá? Aí vocês vão, de repente, né, se questionar ou se perguntar sobre e as bases nacionais curriculares comuns, né, as BNCCs. Elas são descartadas, elas são substituídas, né? A gente sempre tem esse pensamento. Não, né? Até porque as DCN, elas são orientações, elas são as bases, mas elas se complementam, vamos assim dizer, né? E qual é a finalidade principal das DCN? É justamente dar uma equidade, né? Quando a gente fala de equidade, é que a gente precisa garantir, né, de que a nível nacional as crianças, né, de modo geral, elas tenham, vamos assim dizer, uma linha de uma diretriz mesmo com relação aos conteúdos, tá? Vou tentar dar um exemplo aqui um pouco mais claro, porque de repente eu não estou conseguindo me expressar de uma forma que fique tão clara para vocês. Vamos lá. O que geralmente acontece muito, é muito comum isso acontecer, vamos lá, a gente hoje mora aqui, né, no estado do Rio de Janeiro e de repente nós precisamos mudar aí de cidade ou de estado, enfim. E muitas das vezes eu tô aqui matriculada, vamos colocar assim, no primeiro ano, né, e eu vou para uma outra cidade e obviamente, né, essa criança vai ser também matriculada no primeiro ano. Porém, o que via de regra costuma acontecer, se a gente não tiver essa diretriz, se a gente não tiver essa base, né, que é justamente fixada pelo Conselho Nacional de Educação, imagina, porque assim, os órgãos, tanto municipais, estaduais, né, federais, enfim, públicos, eles têm as suas orientações, né, os nossos parâmetros curriculares, a gente tem as DCNs, tem as diretrizes básicas, mas eles têm também a sua autonomia. Só que é uma autonomia dirigida. Por quê? Porque a gente não pode sair dando na escola o que a gente quer com relação a conteúdo, né? Se tem aí um planejamento justamente para que não haja uma desigualdade no sentido de que a criança chega num determinado estado, né? E, por exemplo, nunca ouviu falar de um determinado conteúdo, tá? Então é justamente para buscar essa equidade, né, que existe essas diretrizes, tá? Que vai fazer com que a gente hoje basicamente sabe, todo mundo aqui que é professor, que trabalha em escola, né, já sabe que, por exemplo, no primeiro ano tem lá as continhas de um único algarismo, por exemplo, né, o reconhecimento de todo o alfabeto e a gente depois vai lá entrar, dependendo da escola, com as famílias silábicas, enfim, dentro dos métodos fônicos, né, alfabético, a escola vai direcionar, mas todos nós que somos da área de educação sabemos que no primeiro ano a base, né, é essa, tá? Então, a lei de diretrizes curriculares, ela tem justamente essa finalidade. Senão tu imagina, se cada um resolvesse dar o que bem entendesse, né, seria uma loucura, né? Porque a gente não conseguiria, de certa forma, conduzir esse aprendizado. A criança vai voltar, né? Tanto é que algumas escolas têm tem uma provinha diagnóstica, tá? Elas têm muito disso. Por quê? Justamente para entender se esse indivíduo teve acesso a conteúdos que são base, né, e são fundamentais para a sua formação dentro da sua modalidade de ensino, ok? E vamos lá. Para garantir essa equidade, né,
cabe às escolas também seguir aí alguns princípios, né, que são fundamentados nas práticas pedagógicas. E aí lá na página 7 ele vai citar, tá? Então, como é uma coisa que está aqui na apostila, né, e que não vamos fugir muito do que se propõe, eu vou ler e vou explicar. Número 1 diz assim: princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, tá? E aí, quando ele fala isso, né, ele reitera dizendo que a escola é uma das principais instâncias formadoras do indivíduo. E é verdade, né? É na escola que as relações se estabelecem, se iniciam, a descoberta do seu esquema corporal, das suas emoções. Então, assim, a escola é um ambiente promissor, né? Para que o indivíduo se desenvolva. Porém, todavia, o que a escola propõe é justamente a questão ética. Ela deve nortear, né, a prática pedagógica a fim de formar dentro da sala de aula cidadãos, né, com valores que garantam seu bem-estar social, né? São pessoas que devem ter conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres, né, que saibam questionar, que reflitam sobre o seu papel na sociedade de forma ética, né? Nada de puxar o tapete do outro, isso a gente procura ensinar, né? Mas muitas das vezes as pessoas não aprendem, enfim. No número 2 diz assim: princípios políticos dos direitos e deveres de cidadania, de exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. E aí fala, os princípios políticos, eles também são fundamentais para introduzir o aluno na vida e sociedade, né? A buscar por igualdade e justiça é um direito de todos, tanto em relação ao indivíduo quanto ao coletivo. Nesse sentido, o pensamento crítico é fundamental, uma vez que orienta julgamentos e fundamenta atitudes, né? Então, o indivíduo, ele precisa entender, né, e refletir na sua vida em sociedade, né, buscando justamente garantir os seus direitos, né, os seus deveres, enfim, que o tornam um cidadão, né, crítico e reflexivo. No número 3, fala sobre os princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. Então aqui ele fala sobre é importante conhecer e respeitar as características, né, individuais do outro também. É um princípio que deve pautar o ensino em sala de aula. Nosso país é culturalmente rico, formado por uma nação que age e se expressa de formas singulares de norte a sul do país. O reconhecimento dessas diferenças, assim como o estímulo à curiosidade e ao descobrimento, são aspectos fundamentais para a construção de uma sociedade mais tolerante e justa, né? Então, quando a gente fala sobre isso, né, que é importante o indivíduo se reconhecer como único, porém ele precisa entender, né, que nós somos diferentes uns dos outros, né? Nós temos características físicas diferentes, mas também temos, né, aptidões diferentes, temos aí culturas diferentes. Aí entra a questão, né, de religião, questão racial, enfim, dentre outros. Então, a escola, né, ela tem esse papel fundamental de trabalhar com isso, justamente para que a gente viva numa sociedade mais justa e igualitária. A definição das propostas pedagógicas deve levar em conta a individualidade dos alunos, professores e outros profissionais envolvidos, assim como a realidade da escola e o contexto no qual todos estão inseridos, né? Então, quando a gente está inserido num contexto escolar, é importante a gente entender qual é a necessidade, né, daquela minha questão escolar, daquela comunidade, daquela localidade, né? Porque a gente parte do princípio, né,
de que cada um tem realmente as suas peculiaridades, né, as suas individualidades, e que a gente precisa entender onde estamos inseridos, né? Quando eu falo isso, é importante que me remete assim a minha vivência, né, enquanto educadora, e muitas das vezes eu queria agir de forma diferente em determinados contextos, né, escolares, e queria fazer a diferença, né, que na minha cabeça eu tinha, não, só que a gente precisa entender, né, que dentro daquela comunidade local a qual a gente está inserida, a gente precisa respeitar, né, a necessidade daquele ambiente, daquele local. Então, uma coisa que eu falo sempre para os alunos, né, do Formação de Professores, é justamente isso, né? Eu chego numa escola e eu tenho, por exemplo, um pensamento construtivista, né, que base da construção do saber através, né, do aluno, dando a ele autonomia. Mas se a escola é uma escola de cunho tradicional, isso vai entrar, né, em conflito. Então eu preciso entender qual é a metodologia também da escola, o que a escola entende enquanto missão, né, para que eu não saia, né, do contexto e leve as minhas convicções, né? Por isso que a gente fala que o professor precisa ser neutro, né? Eu creio que você já tem ouvido bastante, né, falar sobre isso. Muita gente pergunta: qual a sua religião? Qual o seu time de futebol preferido, né? Porque isso faz com que a gente coloque uma carga, né, um peso de valoração, né, que é seu, que é meu, e que a gente não, né, não deve fazer com que o outro pense da mesma forma que a gente por conta do nosso olhar, né? Então, é isso, tá? Que a gente possa realmente refletir, que a gente possa educar para transformar, né, essa sociedade, ok? Então eu vou parar por aqui e a gente volta aí no próximo vídeo falando sobre a política de atendimento à infância no Brasil. Olha, gente, tem muito conteúdo hoje, tá? Vocês que lutem vão ter que me aturar. Beijo, até o próximo vídeo.